Boa tarde, Diário do Medo. Vou estar contando a você um relato que vivi em março deste ano e que até hoje me faz questionar se realmente conhecemos as pessoas com quem conversamos pela internet. Meu nome é Carolina, tenho 26 anos, trabalho como enfermeira em um hospital público aqui em Salvador e sempre fui uma pessoa cautelosa, principalmente quando se trata de relacionamentos. Depois de um término conturbado no ano passado, decidi me dar uma nova chance no amor e baixei um aplicativo de encontros. Durante 2 semanas, conversei com vários homens, mas nenhum despertou meu interesse de verdade, até conhecer o Rodrigo. Ele tinha 32 anos, dizia ser engenheiro civil, morava sozinho em um apartamento no bairro da Barra e demonstrava ser uma pessoa culta e interessante. Nossas conversas fluíam naturalmente. Falávamos sobre livros, filmes, viagens, e ele sempre demonstrava conhecimento sobre os assuntos que eu mencionava. Tinha uma forma peculiar de escrever, sempre muito educado, usava palavras rebuscadas e parecia genuinamente interessado em me conhecer melhor. Depois de 3 semanas de conversas diárias, ele sugeriu que nos encontrássemos pessoalmente. Escolhemos um restaurante no shopping da Bahia para nosso primeiro encontro, um lugar movimentado onde eu me sentiria segura. Combinamos de nos encontrar às 7 da noite de uma sexta-feira. Cheguei pontualmente e fiquei esperando o próximo à entrada do restaurante, observando cada homem que passava, tentando identificá-lo pelas fotos que havia visto. 15 minutos depois do horário marcado, meu telefone tocou. Era uma mensagem dele dizendo que havia chegado, mas que estava com dificuldades para me encontrar porque o shopping estava muito cheio. Pediu para que eu fosse até o estacionamento, no subsolo, próximo ao elevador social, porque seria mais fácil nos reconhecermos lá. Hesitei por alguns instantes, pois achei estranha a sugestão, mas pensei que talvez ele realmente estivesse perdido. Desci até o estacionamento e caminhei em direção ao elevador que ele havia mencionado. O subsolo estava relativamente vazio, com apenas alguns carros espalhados e uma iluminação amarelada que criava sombras longas entre os pilares de concreto. Fiquei esperando próximo ao elevador, checando constantemente meu telefone, mas ele não respondia mais minhas mensagens, perguntando onde exatamente ele estava. Depois de 10 minutos esperando sozinha naquele lugar, comecei a me sentir desconfortável. Era então que ouvi passos se aproximando vindo de trás de uma van branca estacionada a poucos metros de distância. Um homem emergiu da sombra e imediatamente percebi que algo estava completamente errado. Ele não correspondia em nada às fotos que Rodrigo havia me enviado. Era mais baixo, tinha cabelos grisalhos, aparentava ter pelo menos 45 anos e usava roupas escuras e desgastadas. Seus olhos tinham uma expressão que me gelou o sangue, uma mistura de ansiedade e de algo que eu não consegui identificar, mas que me fez todos os meus instintos de autopreservação gritarem para que eu saísse dali imediatamente. Ele se aproximou devagar, com um sorriso que tentava parecer amigável, mas que na verdade era profundamente perturbador. Disse meu nome com uma voz rouca e grave, completamente diferente do que eu havia imaginado pelas nossas conversas por mensagem de voz. Perguntou se eu era realmente a Carolina, e quando confirmei, ainda em choque, ele disse que era o Rodrigo e que estava muito feliz em finalmente me conhecer pessoalmente. Minha mente estava processando rapidamente a situação, tentando entender como aquele homem poderia ser a mesma pessoa com quem eu havia conversado por semanas. Comecei a recuar lentamente em direção ao elevador, dizendo que talvez houvesse algum engano, que provavelmente estávamos confundindo as pessoas. Mas ele insistia que era realmente o Rodrigo e começou a mencionar detalhes das nossas conversas, coisas íntimas que eu havia compartilhado com ele sobre minha vida, meus medos, minha rotina no hospital. A forma como ele falava sobre essas informações me fez perceber que ele realmente tinha acesso às nossas conversas, mas havia algo sinistro na maneira como ele as utilizava, como se fossem troféus que ele havia coletado. Então ele sugeriu que fôssemos até o carro dele para conversarmos com mais privacidade, apontando para a van branca de onde havia saído. Nesse momento meu coração disparou e eu soube que precisava sair dali imediatamente. Disse que havia esquecido algo no carro e que voltaria em alguns minutos, mas ele segurou meu abraço com uma força surpreendente, dizendo que não era necessário, que ele tinha tudo o que precisávamos para passar um tempo agradável juntos.
A forma como pronunciou essas palavras, com uma intenção claramente ameaçadora, me fez entrar em pânico. Consegui me soltar do aperto dele e corri em direção ao elevador, apertando o botão desesperadamente várias vezes. Ele veio atrás de mim, não correndo, mas caminhando de forma determinada, como se soubesse que eu não teria para onde escapar. O elevador parecia demorar uma eternidade para chegar, e quando finalmente se abriu, eu me joguei para dentro e comecei a apertar o botão do térreo repetidamente. No último segundo, antes das portas se fecharem, ele colocou a mão tentando impedir que o elevador subisse, mas felizmente não conseguiu. Durante a subida, que durou apenas alguns segundos, mas pareceu durar horas, minha mente estava trabalhando rapidamente, tentando processar o que acabava de acontecer. Quando as portas se abriram no Tejo, corri diretamente para a saída do shopping, ignorando os olhares curiosos das pessoas que percebiam meu desespero. Só parei de correr quando cheguei à rua onde havia movimento e iluminação adequada. Peguei o primeiro táxi que encontrei e pedi para o motorista me levar para casa o mais rápido possível. Durante todo o trajeto, não consegui parar de tremer e de olhar pela janela traseira, verificando se ninguém estava me seguindo. Quando finalmente cheguei em casa, tranquei todas as fechaduras e fechei todas as cortinas antes de ligar para minha irmã e contar tudo o que havia acontecido. Ela me aconselhou a fazer um boletim de ocorrência no dia seguinte, o que eu fiz, mas a polícia disse que sem mais evidências ou sem que algo realmente tivesse acontecido, seria difícil tomar alguma providência. O que mais me assombra até hoje não é apenas o encontro em si, mas sim as perguntas que ficaram sem resposta. Quem era realmente aquele homem? Como ele tinha acesso às conversas que eu havia tido com o verdadeiro Rodrigo? Será que o Rodrigo das fotos realmente existia, ou tudo havia sido uma farsa desde o começo? E a pergunta que mais me aterroriza: o que teria acontecido se eu tivesse entrado naquela van com ele? Deletei imediatamente meu perfil do aplicativo de encontros, e até hoje não consegui voltar a confiar em conhecer pessoas pela internet. Às vezes, quando estou caminhando sozinha pela rua ou quando entro em estacionamentos, sinto como se alguém estivesse me observando e sempre verifico se não há nenhuma van branca estacionada por perto. Sei que pode parecer paranoia, mas depois daquela experiência, prefiro ser cauteloso demais a correr riscos desnecessários novamente. Meu nome é Luísa Ferreira. Tenho 36 anos e sou professora de português em uma escola municipal em Juiz de Fora, Minas Gerais. Moro sozinha num apartamento no bairro São Mateus, um lugarzinho tranquilo onde passo as noites corrigindo provas ou assistindo a séries com um chá de hortelã. Não tenho filhos e meu último namoro terminou há uns 4 anos, depois de uma relação que foi mais costume que paixão. Minha vida é corrida, entre aulas, reuniões pedagógicas e as visitas aos meus pais, que moram numa chácara a poucos quilômetros da cidade. Recentemente, por insistência de uma colega de trabalho, a Fernanda, baixei um aplicativo de namoro. Não sou de acreditar em romances de cinema, mas achei que valia tentar conhecer alguém novo. Foi assim que conheci o Rafael, um contador de 39 anos que trabalhava numa empresa de logística em Juiz de Fora. Ele parecia gente boa, educado, com um humor leve e uma conversa que fluía fácil. Depois de umas semanas trocando mensagens, marcamos um primeiro encontro num bistrô charmoso no centro da cidade chamado La Vie. Era para ser só um jantar, mas acabou sendo a noite mais estranha da minha vida. Era uma sexta-feira, por volta das 19h30, quando cheguei ao bistrô. O céu estava nublado, com aquele ar pesado que promete chuva, e as ruas do centro estavam movimentadas, com gente saindo do trabalho ou passeando. O La Vie era um lugar aconchegante, com mesinhas de madeira, luzes amareladas e um cheiro de pão assado que dava água na boca. Eu tinha escolhido uma blusa de manga longa, calça jeans e um sapato baixo. Nada muito exagerado, mas arrumadinho o suficiente para um primeiro encontro. Rafael já estava lá, sentado numa mesa perto da janela. Ele era como nas fotos, cabelo curto, barba bem aparada, com uma camisa social azul e um sorriso que parecia sincero. Levantou quando me viu, me cumprimentou com um aperto de mão meio desajeitado e puxou a cadeira para eu sentar. Achei o gesto meio antiquado, mas fofo. Pedimos um vinho tinto e começamos a conversar sobre o dia a dia.
Meu trabalho na escola, as histórias dos alunos, o estresse dele com prazos na empresa. Tudo parecia normal, até que notei algo que me incomodou. Enquanto falávamos, Rafael olhava para mim, mas às vezes seus olhos desviavam para um ponto atrás de mim, como se estivesse vendo alguém entrar ou sair do bistrô. Perguntei se ele conhecia alguém ali, e ele riu dizendo que era só impressão minha. Mas ele fez isso de novo, e dessa vez o olhar dele ficou fixo por alguns segundos, com uma expressão que não era de curiosidade, mas de... não sei, talvez preocupação. Virei a cabeça para olhar, mas só vi o salão do bistrô. Casais conversando, um garçom passando com uma bandeja, a porta de vidro que dava para a rua. Nada de estranho. Voltei a atenção para o Rafael, tentando ignorar a sensação de que algo não estava certo. Ele mudou de assunto, falando sobre uma viagem que tinha feito a Ouro Preto, e eu me forcei a relaxar, pensando que era só nervosismo de encontro. O jantar chegou, um risoto de parmesão para mim, um filé com batatas para ele, e a conversa voltou a fluir. Mas então aconteceu algo que me deixou alerta. O garçom, um rapaz jovem com um crachá que dizia Lucas, trouxe a conta sem a gente pedir. Rafael franziu a testa e disse que não tinha chamado a conta. O garçom pareceu confuso, pediu desculpas e disse que achou que a gente tinha sinalizado. Ele voltou para trás do balcão, mas eu notei que ficou olhando na nossa direção. Não com curiosidade, mas com um jeito que me deu arrepio, como se estivesse esperando algo. Perguntei para o Rafael se ele conhecia alguém ali, e ele riu dizendo que era só impressão minha. Mas ele fez isso de novo, e dessa vez o olhar dele ficou fixo por alguns segundos, com uma expressão que não era de curiosidade, mas de... não sei, talvez preocupação. Virei a cabeça para olhar, mas só vi o salão do bistrô. Casais conversando, um garçom passando com uma bandeja, a porta de vidro que dava para a rua. Nada de estranho. Voltei a atenção para o Rafael, tentando ignorar a sensação de que algo não estava certo. Ele mudou de assunto, falando sobre uma viagem que tinha feito a Ouro Preto, e eu me forcei a relaxar, pensando que era só nervosismo de encontro. O jantar chegou, um risoto de parmesão para mim, um filé com batatas para ele, e a conversa voltou a fluir. Mas então aconteceu algo que me deixou alerta. O garçom, um rapaz jovem com um crachá que dizia Lucas, trouxe a conta sem a gente pedir. Rafael franziu a testa e disse que não tinha chamado a conta. O garçom pareceu confuso, pediu desculpas e disse que achou que a gente tinha sinalizado. Ele voltou para trás do balcão, mas eu notei que ficou olhando em nossa direção, não com curiosidade, mas com um jeito que me deu arrepio, como se estivesse esperando algo. Perguntei para o Rafael se ele conhecia algum bistrô antes, e ele disse que não, que só tinha escolhido o lugar porque viu boas avaliações na internet. Mas ele parecia desconfortável, tamborilando os dedos na mesa, algo que não tinha feito antes. A noite seguiu, mas a atmosfera do bistrô parecia mudar. As luzes, que antes eram quentes, agora pareciam mais fracas, e o barulho das conversas ao redor ficava abafado, como se estivéssemos isolados na nossa mesa. Rafael continuou olhando para as costas de mim, agora com mais frequência, e eu comecei a sentir um peso no peito, como se o ar estivesse mais denso. Tentei me concentrar na comida, mas o risoto parecia sem gosto e o vinho deixou um amargor na boca. Foi quando ouvi um som baixo, como um sussurro, vindo da direção da janela. Não era uma voz clara, mas parecia alguém falando rápido, num tom urgente. Olhei para fora, mas a rua estava normal. Carros passando, algumas pessoas caminhando com guarda-chuvas abertos porque tinha começado a garoar. Virei para o Rafael e perguntei, tentando soar casual: "Você ouviu isso?" Ele negou, mas seus olhos estavam arregalados e ele segurava o garfo com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Decidi que era hora de ir embora. Disse que estava cansada, que tinha aula cedo no dia seguinte, e ele concordou, embora parecesse aliviada. Pedimos a conta, dessa vez de verdade, e o garçom Lucas trouxe rápido, mas com o mesmo olhar estranho, como se quisesse dizer algo, mas não pudesse. Enquanto Rafael pagava, fui ao banheiro, que ficava no fundo do bistrô, num corredor estreito com paredes de azulejo. O banheiro era pequeno, com um espelho grande e uma torneira que pingava. Enquanto lavava as mãos, olhei para o espelho e quase gritei. No reflexo vi alguém atrás de mim, uma figura indistinta, como uma sombra com forma humana, mas sem face. Virei rápido, mas o banheiro estava vazio. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir ele nos ouvidos. Saí correndo para o salão, e Rafael já estava de pé,
esperando na porta. Saímos do bistrô. E a chuva agora caía mais forte. Ele ofereceu me levar até o meu carro que estava estacionado a 2 quadras dali, mas eu recusei, dizendo que não precisava. Nos despedimos com um aceno meio constrangido e ele entrou no carro dele, um sedã cinza que eu não tinha notado antes. Caminhei rápido pela rua com a chuva molhando minha blusa e entrei no meu carro, trancando tudo. Enquanto dirigia para casa, não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. O sussurro, o olhar do garçom, a figura no espelho. Tentei me convencer que era só minha imaginação, que o encontro tinha sido estranho, mas nada demais. Mas então recebi uma mensagem no celular. Era do Rafael, dizendo: "Desculpa pela noite, não era para ser assim. Não volta lá." Cheguei em casa, tranquei tudo e fui direto para o banho, tentando lavar a sensação de desconforto. No dia seguinte, tentei responder a mensagem do Rafael, mas a conta dele no aplicativo tinha desaparecido. Fui até o Lavi à tarde pensando em perguntar ao garçom o que tinha acontecido, mas o bistrô estava fechado, com uma placa que dizia "em reforma". Perguntei numa loja ao lado e a atendente disse que o lugar estava vazio há meses, que ninguém alugava porque dizem que é mal assombrado. Voltei para minha rotina, mas algo ficou comigo. Não é que eu tenha mudado ou que veja coisas estranhas. É que, às vezes, quando passo por um espelho, evito olhar de relance com medo de ver algo que não deveria estar lá. E quando saio à noite, escolho lugares bem iluminados, onde o barulho da cidade abafa qualquer sussurro que eu não quero ouvir. Meu nome é Luísa, tenho 26 anos e trabalho como técnica em enfermagem em um hospital público aqui de Porto Alegre. Nunca fui muito boa com encontros, confesso. Sempre tive um pé atrás com aplicativos de namoro, mas um amigo insistiu que eu tentasse pelo menos uma vez. Foi assim que conheci o Rafael. Ele tinha 29 anos, fotógrafo freelancer, com uma vibe artística, daquelas pessoas que parecem sentir cada coisa intensamente. Conversamos por umas semanas antes de marcar nosso primeiro encontro. Escolhemos um barzinho pequeno no bairro Moinhos de Vento, um lugar com música ao vivo e um ambiente tranquilo. Eu estava nervosa, mas animada, algo que fazia tempo eu não sentia. Quando ele chegou, estava exatamente como nas fotos. Cabelo castanho claro bagunçado, olhos atentos, sorriso fácil. A noite começou leve, cheia de conversas sobre trabalho, sonhos e viagens. Ele falava com paixão sobre as fotos que tinha feito no interior do Rio Grande do Sul e eu contei sobre os plantões difíceis no hospital. A gente riu das nossas histórias e o tempo passou rápido demais. Mas foi quando saímos do bar que as coisas começaram a ficar estranhas. Ele sugeriu que dessemos uma volta até uma praça ali perto, um lugar onde ele gostava de fotografar à noite. Eu aceitei, achando romântico. No caminho, conversávamos ainda mais, e eu notei que ele ficava observando as sombras das árvores, como se procurasse algo que só ele podia ver. Quando cheguei perto, ele parou, apontou para um canto escuro e falou baixinho: "Você sente isso? Não é normal." Confesso que minha primeira reação foi rir, achando que era brincadeira, mas ele estava sério. Me explicou que algumas pessoas têm uma sensibilidade maior para certas energias. Ele chamou de presenças. Eu não acreditei muito, disse que estava cansada do trabalho e que devia estar imaginando coisas. Ele insistiu que era diferente, que aquilo não era medo, era alerta. Ficamos sentados ali, no banco da praça, enquanto ele apontava para diferentes cantos escuros e descrevia figuras que só ele podia ver. Senti um arrepio que não sabia de onde vinha. Tentei mudar o assunto, sugeri que voltássemos, mas ele ficou calado por um bom tempo, olhando fixamente para a sombra atrás de mim. Quando finalmente nos levantamos, percebi que algo estava errado. Minhas pernas tremiam sem motivo, meu coração acelerava como nunca. No caminho para voltar para o carro, ele começou a falar de uma história que tinha lido sobre pessoas desaparecidas naquela região, no parque, há anos. Disse que sentia que havia uma ligação entre aquelas presenças e os desaparecimentos. Achei que estava ficando maluco. No carro, tentei sacudir aquela sensação estranha, mas Rafael parecia cada vez mais tenso, falando em vozes baixadas sobre como o lugar chamava ele, que precisava voltar lá para fazer as pazes. Pedi para irmos para casa, mas ele insistiu em parar novamente na praça, dizendo que não podia deixar aquilo assim. Quando ele saiu do carro para encontrar o que buscava, percebi que eu não iria junto.
Fiquei ali, sozinha, encarando a noite densa, o silêncio pesado. Foi quando ouvi um sussurro leve, quase um vento. Luísa. Meu corpo congelou. Olhei para os lados, mas não havia ninguém. Liguei o carro na hora, com o coração na garganta, e saí de lá como se a vida dependesse disso. No dia seguinte, tentei ignorar tudo, mas minha mente não deixava. Pesquisei os desaparecimentos na região e encontrei notícias antigas, relatos que batiam exatamente com o que Rafael tinha contado. Tentei ligar para ele, mas o número estava desligado, e ele nunca mais respondeu minhas mensagens. Eu não sei se aquilo foi um aviso, uma premonição, ou simplesmente a ansiedade me pregando peça, mas sei que algo naquela noite mudou a forma como eu vejo o mundo e as sombras que ele insiste em esconder. Hoje escrevo para você, Diário do Medo, sem saber exatamente se alguém vai acreditar, mas uma coisa é certa: tem coisas que a gente não deveria procurar, e outras que nos encontram, mesmo quando tentamos fugir. Vou contar uma experiência que vivi aqui em Cajazeiras, algo que mudou completamente minha percepção sobre confiança e relacionamentos. Meu nome é Gabriel, tenho 33 anos, sou publicitário e trabalho principalmente com clientes da região. Moro sozinho numa casa no centro da cidade e sempre fui uma pessoa que prefere a companhia de poucos amigos próximos a grandes grupos sociais. Uma colega de trabalho me convenceu a criar um perfil em uma rede social de relacionamentos, alegando que era a forma mais prática de conhecer pessoas compatíveis numa cidade pequena como Cajazeiras, onde todo mundo se conhece. Relutante no início, acabei cedendo e montei um perfil simples, com algumas fotos e uma descrição básica sobre meus interesses. Durante as primeiras semanas, recebi várias mensagens, mas nenhuma realmente despertou minha atenção até que recebi uma solicitação de amizade de uma mulher chamada Isabela. Seu perfil era intrigante, mas ao mesmo tempo misterioso. Tinha apenas 3 fotos, todas meio distantes ou com ângulos que não mostravam claramente seu rosto, mas ela parecia ser uma pessoa elegante e sofisticada. Nas fotos, sempre usava roupas escuras e havia algo em sua postura que transmitia uma confiança quase magnética. Sua descrição era minimalista, mencionava apenas que era psicóloga, tinha 30 anos e gostava de arte contemporânea e literatura clássica. Começamos a conversar através de mensagens privadas, e desde o primeiro contato percebi que ela era diferente de qualquer pessoa que eu havia conhecido. Suas mensagens eram sempre muito bem escritas, com uma linguagem quase poética, e ela demonstrava um conhecimento impressionante sobre assuntos que eu mal conhecia. Falávamos sobre psicologia comportamental, sobre a natureza humana, sobre os medos mais profundos que carregamos. O estranho era que ela nunca fazia perguntas convencionais sobre minha vida pessoal. Em vez disso, queria saber sobre meus sonhos mais perturbadores, sobre momentos em que me senti completamente vulnerável, sobre medos que eu nunca havia compartilhado com ninguém. No início achei que era apenas sua formação em psicologia que a fazia abordar conversas de forma diferente, mas com o tempo percebi que havia algo quase obsessivo na maneira como ela coletava essas informações sobre mim. Depois de quase um mês de conversas diárias, ela sugeriu que nos encontrássemos pessoalmente. Propôs um lugar inusitado para nosso primeiro encontro, uma pequena galeria de arte que ficava num casarão antigo na Rua do Açude, alegando que havia uma exposição sobre representações do inconsciente humano que seria perfeita para continuarmos nossas discussões filosóficas pessoalmente. Cheguei ao local no horário combinado, uma sexta-feira às 8 da noite. O casarão realmente existia, mas quando bati na porta, percebi que não havia ninguém. A casa estava com aparência de abandono, com janelas fechadas e um jardim mal cuidado. Um vizinho que estava na calçada me disse que aquela casa estava vazia há mais de um ano e que nunca havia funcionado uma galeria ali. Confuso, enviei uma mensagem para Isabela, explicando a situação. E ela respondeu quase imediatamente dizendo que havia ocorrido um mal-entendido com o local, mas que estava próxima e poderia me encontrar na lanchonete da praça. Caminhei até lá e encontrei o estabelecimento pequeno e mal iluminado, com apenas algumas mesas ocupadas. Sentei numa mesa no fundo e fiquei esperando. 15 minutos depois, uma mulher se aproximou da minha mesa. Ela correspondia parcialmente às fotos, mas havia algo perturbador em sua aparência real. Seus olhos eram intensos demais,
quase penetrantes e ela tinha uma palidez que contrastava com os cabelos negros. Usava um vestido escuro que parecia antiquado e seus movimentos eram calculados, como se cada gesto fosse premeditado. Quando ela se sentou à minha frente e disse meu nome, senti um calafrio inexplicável. Sua voz era diferente do que eu havia imaginado, mais grave e com uma entonação que me fazia sentir incomodado. Durante nossa conversa, ela começou a mencionar detalhes sobre minha vida que eu tinha certeza de nunca ter compartilhado com ela. Sabia onde eu morava, conhecia minha rotina de trabalho, mencionou o nome de amigos próximos e até mesmo comentou sobre projetos específicos que eu estava desenvolvendo. A situação ficou ainda mais perturbadora quando ela começou a falar sobre meus medos mais íntimos, aqueles que eu havia compartilhado com ela durante nossas conversas, mas de uma forma diferente, como se estivesse analisando minha psique para identificar pontos fracos. Ela descrevia cenários hipotéticos envolvendo esses medos, sempre com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Quando tentei encerrar o encontro, alegando que tinha compromissos no dia seguinte, ela segurou minha mão com uma força surpreendente e disse que ainda não havíamos terminado nossa conversa. Naquele momento, olhei ao redor e percebi que as outras pessoas na lanchonete pareciam estar prestando atenção em nossa mesa, como se fossem cúmplices de algo que eu não compreendia. Consegui me soltar e disse que precisava usar o banheiro. Lá dentro, liguei para um amigo pedindo para que me ligasse fingindo uma emergência. Quando voltei, ela estava mexendo no meu copo de refrigerante e imediatamente desconfiei que havia colocado algo na bebida. Fingi beber, mas apenas encostei os lábios no copo. Quando o telefone tocou, atendi fazendo uma encenação sobre uma emergência familiar. Ela insistiu para que eu terminasse a bebida antes de ir, com uma insistência que confirmou minhas suspeitas. Levantei rapidamente, deixei dinheiro na mesa e saí do estabelecimento praticamente correndo. Na rua, quando olhei para trás, vi que ela havia saído atrás de mim e estava me seguindo. Acelerei o passo em direção à praça central, onde haveria mais pessoas e iluminação. Durante todo o caminho, ela manteve a mesma distância, como se estivesse me acompanhando propositalmente. Quando cheguei na praça, ela se aproximou normalmente e sentou ao meu lado como se nada de anormal estivesse acontecendo. Levantei e disse de forma firme que não tinha interesse em continuar qualquer tipo de conversa. Sua reação foi desproporcional. Ela começou a falar em voz alta, dizendo que eu estava sendo rude. Aproveitei que algumas pessoas começaram a prestar atenção e caminhei rapidamente em direção ao meu carro. Durante o trajeto, liguei para um amigo policial que me orientou a ir diretamente para casa e trancar bem as portas. Quando cheguei ao carro, ela ainda estava me observando de longe. Dirigi para casa verificando constantemente se não estava sendo seguido. Naquela noite, não consegui dormir direito, ficando atento a qualquer ruído. No dia seguinte, deletei meu perfil da rede social e bloqueei todos os contatos dela. Durante as semanas seguintes, várias vezes tive a sensação de estar sendo observado, mas nunca consegui confirmar se ela estava me seguindo ou se era paranoia. O que mais me incomoda é não saber quais eram suas verdadeiras intenções e se aquilo que quase bebi realmente continha alguma substância. Desde então, nunca mais consegui confiar completamente em relacionamentos que começam pela internet. O que aconteceu naquela noite me ensinou que nem sempre as pessoas são quem aparentam ser, e que é fundamental confiar nos próprios instintos quando algo não parece certo, mesmo que não consigamos explicar racionalmente o motivo do desconforto. Oi, Diário do Medo. Meu nome é Tainá, tenho 31 anos, moro em Londrina, no Paraná, e trabalho como recepcionista em uma clínica de fisioterapia. Eu sempre fui muito desconfiada com homens, principalmente depois do que passei num relacionamento abusivo aos 25. Mas depois de alguns anos tentando me recuperar, entre terapia e tentativas frustradas de recomeçar, decidi me abrir de novo. Queria acreditar que nem todo mundo era igual, que dava para tentar pelo menos. Conheci o Ítalo por um aplicativo. A gente começou a conversar num domingo de manhã, depois que eu dei match sem pensar muito. Ele era bonito, tinha uma aparência tranquila nas fotos. Barba por fazer, cabelo raspado dos lados, camisa simples, fundo neutro. Nada de moto, espelho de academia ou legenda arrogante. Ele puxou o assunto de forma educada. Perguntou o que eu fazia, comentou que adorava trilhas e cachoeiras e que preferia conversar pessoalmente,
do que ficar trocando mensagens sem parar. E eu achei isso honesto. Depois de 4 dias conversando, ele me chamou para tomar um café numa padaria bem conhecida da cidade. Eu já tinha passado por lá. Era num bairro de classe média, seguro, com bastante movimento. Achei que seria um bom lugar para conhecer alguém. Aceitei. Na sexta à tarde, saí do trabalho, fui direto para casa, tomei banho e me arrumei. Jeans, tênis, uma camiseta preta básica, cabelo solto. Ele me mandou um áudio dizendo que estava animado e que me esperava lá pelas 7. Fui dirigindo, ouvindo música baixa para acalmar a ansiedade. Cheguei e ele já estava sentado numa das mesas do canto, mexendo no celular. Quando me viu, levantou e me cumprimentou com um sorriso. De perto, ele era ainda mais bonito e tinha um cheiro bom, discreto. Sentamos, pedimos 2 cafés e um pedaço de torta de limão para dividir. Conversamos por uns 40 minutos e ele parecia tranquilo, atento, interessado. Me perguntava coisas, ouvia com os olhos fixos nos meus. Fiquei com uma sensação boa, tipo aquelas raras vezes em que você acha que finalmente acertou. Depois do café, ele sugeriu de a gente dar uma volta no carro. Disse que conhecia um mirante afastado, onde dava para ver a cidade toda iluminada, e que não era perigoso, que ele ia de boa lá direto. Eu hesitei. Não costumo aceitar esse tipo de convite, ainda mais no primeiro encontro. Mas me senti segura. O jeito calmo dele, o tom da voz, tudo parecia confiável. Aceitei. Deixei meu carro na padaria e fomos no dele, um carro escuro, limpo, com cheiro de lavanda e banco de couro. O trajeto foi curto, uns 10 minutos. Ele ligou uma playlist tranquila, me ofereceu uma bala e manteve a conversa leve. Falou da mãe, que morava em Ourinhos, e sobre o trabalho dele com manutenção de computadores. Chegamos ao mirante e ele estacionou com o carro virado de frente para a cidade. A vista era linda mesmo. Algumas luzes da rua estavam apagadas, mas havia um poste funcionando ali perto. Ficamos sentados no carro por um tempo, falando de tudo. Foi quando ele colocou a mão na minha perna, devagar, mas direto. Eu tirei a mão dele, com jeitinho, e sorri, tentando não parecer ríspida. Disse que estava gostando de conversar, mas que preferia esperar para qualquer coisa além disso. Ele não respondeu de imediato. Olhou para frente, suspirou e disse num tom que mudou completamente: "Sabia que você era mais uma." Fiquei imóvel. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, tentando manter a voz firme. Ele não respondeu. Só ligou o rádio, abaixou o volume e trancou as portas. Meu corpo gelou. Pedi para ele me levar de volta. Disse que não tinha por que continuar ali. Foi quando ele se virou para mim, com os olhos apertados, e disse: "Você tá achando que é melhor que as outras, hein?" Eu tentei abrir a porta, mas já estava trancada. Tentei manter a caula e falei com firmeza: "Me leva de volta agora! Isso aqui acabou!" Ele riu. Um riso curto, seco, sem humor nenhum. E então, com uma velocidade que não parecia dele, me segurou pelo braço e me empurrou contra o vidro. A partir daí, tudo virou borrão. Ele me bateu, me xingou, me pressionou contra o banco, me deu um soco no lado do rosto e eu apaguei por segundos. Quando voltei, ele estava no volante, dirigindo, e eu jogada no banco de trás. Tentei gritar, mas minha boca doía. Senti gosto de sangue. As luzes passavam rápido pela janela e percebi que ele não estava voltando para a cidade. Tive um momento de lucidez e peguei o celular escondido do bolso de trás da calça. Mandei uma localização rápida para minha melhor amiga com a frase: "Socorro, é sério." Depois deixei o celular cair no chão do carro sem ele ver. Ele parou numa estrada de terra no meio do nada. Saiu do carro, foi até o porta-malas. Era a chance. Subi para o banco da frente com dificuldade, destravei a porta, pulei e corri. Meus joelhos quase cederam, mas continuei correndo. Consegui chegar até uma cerca e pulei para um terreno de uma chácara com luzes acesas. Bati na porta sem parar, gritando. Um casal de idosos me atendeu em choque. Me deram água, cobertor e chamaram a polícia. Em menos de 20 minutos, os policiais chegaram. Ele já tinha ido embora.
Encontraram meu celular no carro abandonado num matagal no dia seguinte. Ítalo nunca mais apareceu. Fizeram boletim, abriram inquérito, mas disseram que ele podia até ter usado nome falso. Nenhum documento dele batia. O CPF era inválido. A placa do carro estava clonada. Fiquei com o rosto roxo por uma semana, dores nas costelas por quase um mês. Voltei a trabalhar depois de um tempo, mas a cabeça não voltou no mesmo lugar. Acordo com barulhos imaginários. Nunca mais entrei em carro de estranho. Apaguei todos os aplicativos. E toda vez que passo perto de algum mirante, sinto o estômago revirar. Não quero pena. Não escrevi isso para comover ninguém. Só quero que, se alguma mulher ler isso, entenda que a maldade não tem cara. Ela pode sorrir, pagar o café, falar da mãe e fingir que te ouve. E quando você menos espera, ela fecha o vidro e tranca a porta. E mostra quem sempre foi. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir essa história até o fim. O que a Tainá viveu não é só um conto assustador, é um alerta. Às vezes, o verdadeiro horror se esconde atrás de um sorriso gentil, de uma conversa tranquila, de um convite inocente. Proteja-se, confie nos seus instintos e, acima de tudo, não se culpe por ter acreditado. Se você já viveu algo parecido, ou conhece alguém que passou por isso, saiba, você não está sozinha. Aqui no Diário do Medo, cada história tem uma voz, e toda voz merece ser ouvida. Boa noite, e até o próximo relato.